Mas ainda ficam me perturbando. Não, tem uma galera. Toda vez que a gente fala Não, mas já melhorou muito. O pessoal foi caindo a ficha, porque os clubes foram chegando. Não, agora nós vamos tocar num ponto que vai levar para essa reflexão. Não, vamos lá. Primeiro a tela com a classificação do Campeonato Brasileiro, mas vamos lá para a parte de baixo. Bem embaixo. O negócio é o seguinte. O Vasco está na zona de rebaixamento, 21 pontos. O Vasco é habituê da zona do rebaixamento. Nos últimos anos, exatamente. É isso. Ou foi para a Série B, ou briga contra o rebaixamento. O Internacional tem a mesma pontuação do Vasco. O ano passado, o Inter já brigou na Bacia das Almas para não ser rebaixado também. Na última rodada, um desespero só. E o Inter tem flertado também com parte de baixo da tabela. Louquinho para chegar. O outro time que também já frequentou a Série B. Exato. Grêmio, 22 pontos. Recentemente esteve na Série B. Subiu, Luizito, vice-campeão brasileiro, aí pronto. Já Santos também. O Santos, então, meu Deus do céu. De 2021 para cá, ou ele briga contra o rebaixamento, ou ele frequenta a Série B como frequentou uma vez. Voltou da Série B, ano passado brigou para não cair, esse ano já está brigando para não cair de novo, além das brigas para não cair no Campeonato Paulista. Eu estou falando aí de Santos, 3 Libertadores, Grêmio, 3 Libertadores, o Vasco tem uma Libertadores e o Internacional tem 2 Libertadores. Olha o potencial. Estou falando de equipes, o Vasco, pelas pesquisas, ele é a 5ª maior torcida do país, mas Internacional, Santos e Grêmio, eles têm basicamente um mesmo percentual ali. Torcedor do Santos não se iluda, porque o Santos caiu muito de torcida, muito, despencou, não adianta, tá? Então hoje, em algumas pesquisas, ele tá ali, ó, com o Atlético Mineiro, com o Grêmio, com o Internacional, por aí. Tirando o Vasco ali, que é do eixo, mas o Santos é do eixo, mas o Santos não é da capital, tá? E Grêmio e Inter, eles são de Porto Alegre, eles não são aqui do eixo Rio-São Paulo. Então a gente sabe que a visibilidade é diferente, a gente sabe que a projeção é diferente, que o investimento é diferente, que é outra realidade, e a gente está falando agora há pouco de Flamengo, de Corinthians, de São Paulo, de Palmeiras, que tem outro nível de visibilidade e poder de arrecadação, tá? Tá pior para quem ali, vou focar nos 4, tá? Tá pior para quem olhando o campo, olhando investimento, olhando dívida, olhando futebol, olhando a situação. Vamos lá, Jair. Eu tô tentando observando aqui, cara, porque assim, de pressão tá em cima de todo mundo ali, né, cara? Só que eu vejo, por exemplo, a situação do Santos me assusta bastante. Eu tô desesperado. E eu falo porque por conta da receita. A Vila Belmiro, mesmo sendo o templo sagrado do futebol, não dá receita pro Santos. Não dá. Não dá receita pro Santos. A Vila são 13, 14 mil ali, agora vai aumentar um pouquinho com aquela obra ridícula, enfim. Então. Porque assim, para quem sonhou tinha proposta de um estádio, uma ampliação ou um estádio novo, aí você acorda e você tem uns degrauzinhos ali a mais. O Grêmio teve agora a questão do estádio, de voltar, né? Ter uma doação ali, né? Sim. Ainda vai uma administração. O estádio que também não aconteceu. Exatamente, não virou. Não aconteceu, mas o Grêmio acabou ganhando ali, politicamente falando. Enfim, daqui a pouco a gente vai ver desdobramento dessa doação, né? O Internacional, querendo ou não, quando a torcida caminha junto, não é o que tem acontecido nos últimos anos, porque a torcida está insatisfeita com o desempenho da equipe no gramado, e é óbvio. Tá o time brigando contra a zona de rebaixamento de novo, e o Internacional tem jogado mal. Mas, querendo ou não, tem um estádio com uma capacidade grande, e também o Inter, durante muito tempo, aqui no Brasil, foi o time com o maior número de sócios. Sócios torcedores. Com sócios ativos, que lá, todo mês, davam dinheiro pro clube. Então, eu fico com a perspectiva de torcida, da necessidade, em algum momento, desses torcedores voltarem a frequentar e conseguir gerar pelo menos bilheteria. O Santos já não tem. Pelo menos bilheteria. E os dois têm perspectiva, o Santos não tem. O Vasco é a mesma coisa. Não tem lá a questão com a 777, o Pedrinho agora de volta, tentando resolver essa situação ali de SAF, né, de venda, não venda e tal. Mas o Vasco também tem os seus torcedores. Tudo bem que São Januário também é um estádio menor, mas também tem essa questão de, como você bem disse, da 5ª maior torcida. A do Santos me pega. A do Santos me preocupa nesse sentido de receita, no sentido do buraco financeiro que o Santos se colocou. Uma folha salarial de 30 milhões. Uma folha salarial altíssima, e aí um retorno mentiroso,
que aí é isso que irrita, e deveria irritar o torcedor, porque o torcedor desconta na gente, né? Já às vezes vai ver de telefone, a gente vai conversar com alguns torcedores, os torcedores ficam bravos com a gente, ficam irritados. Mas, quando o Santos volta para a primeira divisão, depois de ir para a Série B e tal, volta e tem o Neymar e tal, que era o holofote, centro das atenções. Eu falei com a gente falou, né? Algumas vezes, vocês com certeza falaram a mesma coisa aqui, que o Santos não brigaria na parte de cima da tabela. Sim. Só que diversos torcedores acreditaram que o time vindo da Série B, porque tinham, né, a volta de um dos grandes ídolos dos últimos anos, brigaria na parte de cima da tabela. E fez um monte de besteira financeiramente falando. A gente está falando de 90 milhões agora há pouco. Pagaram 11 milhões, pegaram 79, a venda de um menino e pagaram, e agora tem 79. Só que acontece com esses clubes assim, primeiro, você não tem receita, basicamente, e até quando você poderia gerar alguma coisa que é com a venda de jogadores, você não tem... Primeiro, o moleque sobe com a pressão absurda de tirar o time da zona de rebaixamento. Como é que esse moleque vai jogar futebol bem? O segundo ponto, qualquer proposta que vier, você tem que aceitar. Opa, é isso, você está desesperado. Você está desesperado. Você poderia vender por 20, mas se pintar uns 12, você vai. Você poderia vender por 20, 25, não. Você vai vender por 10. E olhe lá. Então, assim, como você vai ter algum tipo de barganha, como você vai ter algum tipo de negociar? Você está sempre na parede. Não tem, você está na parede, você tem que aceitar qualquer coisa. Então, respondendo, né, como você falou ali, o questionamento, para mim, a parte do Santos, ainda mais com os últimos movimentos do Santos, financeiramente falando, é a parte que eu vou observar nos próximos anos. Acho que a gente tem, repito já uma coisa que a gente fala há muito tempo, a gente tem a segunda melhor liga do mundo, para o futuro. Estou falando hoje. Pensando que vai dar tudo certo, né? Pelo seguinte, a Premier League tem vários clubes grandes. Tal, se a gente comparar o brasileiro com a La Liga, nós temos muito mais times relevantes do que... Exatamente. Então, é o seguinte... Sem dúvida. Nós temos os 12 chamados grandes. Sim. Às vezes exercem sua grandeza, às vezes não, mas são. Aí você coloca o Bragantino, hoje é o quinto. O Bragantino já é um outro patamar. O Red Bull Bragantino não é uma SAF, é um clube empresa dirigido profissionalmente. Aí é aquela coisa, não tem conselheiro dando pitaco, fazendo... outra coisa. É uma indústria, tá? E ele também não tem pressão, né? Uma pressão mas de torcida. Cara, de torcida. É o seguinte, eu não acho que a Red Bull botaria o dinheiro que põe e não pressiona ninguém. Outro tipo de pressão. Eu vou queimar o dinheiro. Por isso que eu falei, pressão de torcida. É outro tipo de pressão, que é uma pressão de administração ali, evidente. Ali no dia a dia. A pressão técnica. A pressão chega nos dirigentes e eles vão transferir para dentro do campo. Mas tá bom, o Bahia é o sexto hoje. Bahia, são 12, o Red Bull 13. O Bahia é uma SAF de um grupo imenso. E dificilmente o Bahia vai estar ali brigando para cair, aquela coisa, para não cair. Então já são 14, né? E aí, cara, a gente vai. O Vitória tem uma dívida hiperequacionada na Série A, na menor delas. A Vitória vai bem. Cara, a gente chega com Remo, Mirassol, Chapecoense. É aqueles que você olha. Sim, o Mirassol no ano passado fez uma campanha, ele já saiu desta rota de conviver com o rebaixamento. Este ano ele está lá. Mas está lá por até fator dificilmente... Muito por conta do crescimento. Exatamente. Dificilmente... Você paga o preço. Como aconteceu num dado momento com o Fortaleza. Exatamente. Dificilmente um grande, com esse cenário, não vai estar na zona do rebaixamento ou brigando para não cair. E no caso a gente tem o Vasco já na zona do rebaixamento, o Internacional com a mesma pontuação de Vasco e Remo, e o Grêmio com 22 pontos e o Santos com 22. Então, nós do 14º até o 18º, ali a diferença de 1 ponto. Isso. Então, o cenário do futebol brasileiro é diferente. É muito comum ver um grande na zona do rebaixamento e um grande caindo. A gente precisa se acostumar a isso. Porque é o grande mal administrado. Se a gente tivesse, tudo bem, mas se a gente tivesse todos endividados, 20 clubes muito bem administrados, um deles, ou 4, na verdade, 20, cairiam. 20 SAFs, 4 SAFs. Exatamente. 20 SAFs, 4 SAFs vão cair. Isso. 20 portugueses treinando, 4 portugueses vão cair. É isso aí. Então, não dá... Só que não sai mais nenhum jogador, só que não vai se vender nenhum jogador por mais de 1 milhão, não vai vender mais jogador por 1,5 milhão de euros, por 1 milhão de euros. A gente só vai não sair pode, caro para tirar daqui. E não vai ser tão fatiado. A gente só não pode se empresário daqui, de lá. Tem que entender que o futebol brasileiro tem características especiais que poderiam ser benéficas para o futebol brasileiro, de ter clubes enormes
alguns de dimensão nacional, outros regional e outros locais. Porém, você pega o Atlético Paranaense, caiu, hoje está muito bem colocado. O Atlético é um clube organizado, com estádio maravilhoso, centro de treinamento excepcional, tal. Não é um clube que você olha e fala assim... Não é um clube sucateado. Esse clube aí, não sei não, todo ano ele vai lutar para não cair. Não, é uma surpresa. Então, o futebol brasileiro é especial nisso. A gente precisa entender. Por isso que a melhor saída é organizar o negócio. E aí é isso que ninguém quer. Cara, eu não... E outra, né, William? Se o presidente sair, tem briga para pegar o poder de clubes com essas dívidas. Eu acho isso incrível. Isso é um negócio... Eu acho incrível, porque se eu olho um clube... Primeiro que se eu sou um investidor, um patrocinador, um cara que quer investir dinheiro no futebol, eu olho a forma como esses clubes são administrados e falo, ali eu não vou pôr meu dinheiro. Eu não vou pôr meu dinheiro ali. Eu não vou colocar. Exatamente. Se eu sou candidato... Ou eu tenho um milagre em mãos, né? Ou você tá louco, do jeito que tá aí, mas eu não vou me meter nessa. Se eu fosse dono da Casa da Moeda, eu não pegava. Eu não pegava, eu falava, não vou. Você não assumiria uma empresa numa situação dessa, a não ser que você tenha um planejamento muito perfeito, parcerias e tal, que você sabe que você vai colocar nos trilhos. Ou você é muito torcedor daquele clube, você tem muito dinheiro pra você fazer exatamente. Exato. Essa situação, não, peraí, eu vou organizar porque é o meu clube do coração, beleza. Eu não tenho de gastar. Exatamente. Fora que assim, não basta ser um apaixonado, você tem que saber o que você tá fazendo. Exatamente. Como você falou, profissionais. Porque senão, meu amigo. Contratar uma equipe profissional e tal. Porque, ou então você simplesmente não tem o que fazer. Imaginando, eu faço uma proposta para os conselheiros que nos assistem. O que você fez de bom no ano passado pro seu clube? Cara, tem clube que faz votação de conselho, vão 50% dos conselheiros votar, não é 40%. Quando o pau tá quebrando, você Calçadinho, vamos lá. E tem conselheiro que tá só ali para sustentar o presidente, né? Que tá ali só para dar apoio. Faço o quê? Porque é da turma. Faço o quê? Porque é o que eu tenho que fazer? Isso? É isso aí. Você ganha ingresso. Aqui, ó, beleza? Fechou. Você vai me segurar no poder. Então, Fechou. aí eu vou te dar alguma moeda de troca aqui. É só isso. Você fica tranquilo. É o que mais tem.